Olá, bom dia. As relações mundiais parecem que tomaram uma nova ordem, novas regras e a gente fica confuso com o que acontece. A gente não sabe direito o que está acontecendo, não consegue entender quando já acontece outra coisa e aí a gente fica mais confuso. A relação dos Estados Unidos com a Venezuela, por exemplo, é o caso mais recente dessa situação. Houve uma invasão, houve um sequestro ou prisão do presidente, a gente não sabe o que pode acontecer a partir daí. E para a gente entender um pouquinho sobre tudo isso, eu acabei convidando uma pessoa que é dessa área, professor de Relações Internacionais da UEMA, que vai nos explicar um pouquinho mais para a gente conseguir entender tudo isso, o professor Igor Foscolo. Bom dia, professor. Bom dia, Elda. Muito obrigado, né? Um prazer estar aqui com vocês no Café com Notícias. E vamos ali, então, a um tema, né, que é muito polêmico, muito atual e importante e relevante para o nosso contexto regional aqui latino-americano. Político atual e confuso. Justamente. Primeiro, por exemplo, desde o início da administração, do novo mandato do Donald Trump, ele vem tomando decisões assim bem confusas para a gente e controversas, né? Mas as coisas parecem que vão se ajeitando, vem tarifaço, vê isso, aí vai todo mundo brigando e ele vai mudando. Ele não tem medo de mudar nas opiniões dele? Pois é, Elda. O Trump, ele tem uma marca, né, que é a imprevisibilidade. Isso. Ou seja, é difícil saber o que se passa na cabeça, né, do presidente dos Estados Unidos. E considerando, né, os Estados Unidos como a ainda maior potência do mundo, né, tanto do ponto de vista como econômico e bélico, realmente cada decisão imprevisível do Trump é um risco para toda a comunidade internacional. Por isso, né, todos estão com bastante receio acompanhando essa situação na Venezuela para entender qual que vai ser o fim, né, possível, né, daquela ação no dia 3 de janeiro. Pois é, agora com essa ação na Venezuela, o senhor diria que a América Latina, de alguma forma, ela está numa situação mais delicada, mais tensa, todo mundo se reunindo para tomar decisões que beneficiam o continente inteiro. Como é que a gente está nessa situação? Aí eu já não falo só da Venezuela, eu falo da América Latina de uma forma geral. Perfeito, Elda. A sua pergunta é muito boa, porque essa ação do dia 3 de janeiro não representa não apenas para a Venezuela, mas para toda a comunidade internacional, né, o que a gente chama de um acirramento, né, da implosão da ordem internacional vigente. Essa ordem que, desde a Segunda Guerra Mundial, ela vem sendo estabelecida a partir de acordos e regras, aonde uma palavra, né, que tem sido cada vez mais falada, né, que é o multilateralismo, ele tem perdido força frente a uma situação geopolítica de instabilidade, aonde a competição por zonas de influência tem ganhado cada vez mais relevância. Pois é, mas a gente fica confuso porque as decisões são tão esdrúxulas, não sei nem se eu posso usar essa palavra nesse contexto de relações internacionais, mas, por exemplo, quando ele pega a Venezuela e vai lá como se fosse uma cidade dos Estados Unidos e simplesmente prende sem autorização do Congresso americano, sem que ninguém soubesse nada a respeito. Ele falava, mas a gente, como ele fala muito, né? A gente não pensava que a coisa ia ser tão rápida. E ele ainda disse que ficou assistindo, achou bonito de ver, parecia uma cena de filme. Essas declarações, assim, as ações de invasão de um país, a prisão de um presidente e da mulher dele e a morte de outras pessoas. E essas declarações eu achei bonito de ver sentado aqui acompanhando, parecendo uma cena de filme. São coisas assim que a gente não imagina ouvir de um presidente de uma potência dessa, como o senhor falou, né? Perfeitamente. É importante a gente lembrar, Elda, que primeiro, né, o que aconteceu 3 de janeiro na Venezuela, basicamente foi uma incursão militar dos Estados Unidos, depois de longos meses de ameaça do Donald Trump contra o regime venezuelano, né, de Nicolás Maduro, em que no dia 3 de janeiro, portanto, né, nós temos finalmente a entrada, né, do exército norte-americano em solo venezuelano e a captura do Nicolás Maduro, né? Podemos, inclusive, né, considerar essa ação como uma ação assim tão imprevisível quanto grave para o sistema internacional à luz do direito internacional, em que, primeiro,
na medida em que você entra em um país vizinho, né, Estados Unidos e Venezuela, e sequestra o presidente daquele país, o chefe de Estado daquele país, você está aferindo a imunidade diplomática que os chefes de Estados têm. Isso, né? isso. Então, um primeiro precedente... Abre um precedente terrível. Né? Terrível para as relações internacionais à luz do direito internacional. E, além disso, né, essa ação do dia 3 de janeiro também, ela foi percebida pela comunidade internacional como uma grave violação à Carta da ONU no que diz respeito ao direito de defesa dos Estados, em que, de acordo com a Carta da ONU, qualquer Estado pode agir militarmente contra outro em apenas duas possibilidades. Uma, se esse Estado ele for deliberadamente atacado pelo primeiro Estado, então ele vai agir em legítima defesa, ou se uma ação como a que os Estados Unidos fez na Venezuela tivesse sido submetida ao Conselho de Segurança da ONU e, por sua vez, né, aprovada por aquele conselho. Nenhuma das duas situações aconteceu. A Venezuela, em momento nenhum, ataca deliberadamente os Estados Unidos, bem como o Donald Trump, né, o governo dos Estados Unidos, também não submeteu nenhum tipo de proposta ao Conselho de Segurança para que pudesse ser analisado e ter o seu parecer. Apesar dele dizer que aquilo foi planejado por meses, né? Sim, uma coisa bem sigilosa. Mas eu falo da ONU. A ONU e a OTAN, de alguma forma, elas estão tendo um papel relevante nesse processo. A OTAN está se mexendo aí. E ele diz claramente que para ele tanto faz. As decisões ou da ONU, da OTAN, não tem importância para ele. Tipo, eu sou o dono do mundo, eu faço o que eu quiser. Isso. E acordos internacionais ou acordos já firmados não precisam ser respeitados. Justamente. Se isso acontece assim, quais são as consequências de uma decisão dessa, professor? Perfeito. Nós estamos percebendo com as ações do Donald Trump, mas é importante dizer, não apenas dos Estados Unidos, de outros estados nacionais também, mas nós estamos percebendo uma transição no que diz respeito ao que nas relações internacionais a gente chama de status quo do sistema internacional, ou seja, a forma como nós o compreendemos e vivenciamos esse sistema. Como eu vinha dizendo no início aqui da nossa conversa, desde 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, todo o sistema internacional ele vem sendo baseado no que a gente chama, né, de multilateralismo, aonde existe uma relevância muito importante dos acordos entre os países para a promoção da paz. Esses acordos, eles passam principalmente pelas questões comerciais, né? Ou seja, a partir da Segunda Guerra Mundial, ficou estabelecido pela comunidade internacional que o multilateralismo e o livre comércio seriam os grandes bastiões do que a gente chama, né, do estabelecimento e permanência de uma situação de paz. No entanto, né, a gente pode pegar como, por exemplo, em 2022, quando a Rússia invade a Ucrânia, nós começamos a perceber, né, de certa forma, uma mudança nesse paradigma das relações internacionais, em que você desloca de uma situação onde você tem acordos, tanto políticos quanto comerciais, mediado por organizações internacionais para o estabelecimento da paz, para uma situação de disputa geopolítica, aonde a zona de interesse, né, a zona de interesse mesmo, e ali a zona de influência que um Estado soberano tem em sua região, vai acabar se sobrepondo a esses acordos. Os interesses acabam se sobrepondo a acordos que já foram firmados, né? Justamente. Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, porque esse assunto é complexo, tem tanta coisa para conversar, parece que o tempo acabou antes do tempo, né? Mas nós vamos voltar já para continuar conversando, um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre as relações internacionais, a mudança dessas relações internacionais, o desrespeito, palavra difícil para me enrolar, o desrespeito a esses acordos já firmados que os Estados Unidos, por exemplo, fazem questão de manter essa posição de imperialismo. A gente falando aqui, né, nos Estados Unidos, aí a gente já chega um pouquinho, porque eu lembro que no começo ele começou com aquela coisa de acabar com a guerra da Ucrânia,
com a Rússia, né? Queria, porque queria que ele tinha que acabar logo no dia seguinte. É tipo dando ordem o tempo todo, né? Ele tem que dar ordem o tempo todo, né? Tem que acabar amanhã. Esquece de combinar com os chefes dos países, que não é bem assim, tá? Mas, ao mesmo tempo em que ele faz isso, quer acabar com a guerra, lá é como se ele começasse a guerra dele. Quer dizer, a Rússia e a Ucrânia não podem entrar em conflito, mas ele pode entrar em conflito com um país que, de alguma forma, nem tinha essa relação, porque é diferente a relação Estados Unidos-Venezuela de Ucrânia com a Rússia, né, professor? Com certeza. A relação, né, separando então aqui, Rússia, Ucrânia, Venezuela e Estados Unidos, talvez assim, seja importante a gente frisar que quando em 2022 o Putin ele entra na Ucrânia e invade realmente ali a Ucrânia e começa a estabelecer esse momento de guerra, foi, digamos assim, um segundo tempo de uma situação que havia começado em 2014. Já tinha um precedentezinho lá atrás, né? Já existia um precedente. No caso ali da guerra Rússia-Ucrânia, existe a percepção de que se a Ucrânia ela entra, por exemplo, na OTAN, que é uma coalizão de países ocidentais, né, para, à época, defesa desses países contra uma influência da União Soviética, que, embora, né, a Guerra Fria tenha acabado, a OTAN se manteve como essa coalizão. Então, assim, se a Ucrânia aderisse à OTAN, seria mais um país fronteiriço com a Rússia que iria estar aliado nessa coalizão e, com esse contexto, receber, por exemplo, armas nucleares, né, apoio, né? que poderiam ser utilizadas em algum momento contra o território russo. Essa é a justificativa, uma das justificativas que o governo russo coloca para a intervenção na Ucrânia. Já na Venezuela, aí é importante a gente contextualizar. A América Latina, depois da Guerra Fria, né, todo o sistema internacional entra no que a gente chama de um sistema multipolar, onde você tem, né, vários focos hegemônicos de poder, a dizer, Estados Unidos, a própria Europa, a própria Rússia, e hoje, né, a gente vem percebendo a China como uma potência em ascensão. Aqui no nosso contexto latino-americano, a partir do multipolarismo, nós temos ali a possibilidade de ter relações com Estados Unidos, Rússia e China ao mesmo tempo. Né? Isso vinha dando certo nessa tônica de multilateralismo que a gente vem conversando aqui, onde o estabelecimento da paz é feito a partir de acordos internacionais mediados por agências internacionais. Na medida em que a gente entra no século XXI e a percepção da comunidade internacional é que talvez essa situação de multilateralismo ela não esteja mais tão forte, né, na percepção dos chefes de Estado, a gente começa a perceber uma mudança muito grande, até mesmo de comportamento, né, desses chefes de Estado e desses Estados nacionais em si. Onde, no contexto latino-americano, você tem uma Venezuela que hoje ela é muito alinhada à China. Por exemplo, o país que mais comprou petróleo da Venezuela em 2025 foi a China. Ao mesmo tempo, a Venezuela ela representa um regime, né, que é o regime do Maduro, que vem de uma ascendência bolivariana, que vai completamente contra os interesses dos Estados Unidos. Exatamente. O agravante, por exemplo, teve a Venezuela, tá? A coisa ainda está se desenrolando, a Maduro está lá, está sendo julgado, todos. Enquanto isso acontece, paralelo a tudo isso, eles já ameaçam outro país. Sim. Ele já entra com a Colômbia na história dizendo, é sempre o mesmo, até a mesma coisa, a questão das drogas, que estão fornecendo drogas para os Estados Unidos, que o presidente da Colômbia, como foi a expressão que ele usou, realmente ele é louco, né? Ele é um homem doente, um homem né? doente, aí fica aquele ataque parecendo duas crianças, né? E o outro é senil, essa coisa toda. Mas enquanto a gente está assustado ou surpreso com isso, ele vem com uma conversa com o Gustavo Petro, né? E diz que é uma grande honra conversar com ele. E vai recebê-lo na Casa Branca. Tiveram uma conversa de 1h30 lá, conversando a respeito disso. Como assim, gente? Ele estava, outros dizendo como era doente. Que é um narcotraficante.
o outro ameaça que já foi guerrilheiro, que pode voltar a pegar em armas para defender o país. Aí, de repente, ele conversa como se aquilo não tivesse acontecido. É uma característica essa imprevisibilidade e que pode deixar as coisas mais instáveis. Bom, essa pergunta, assim, o que pode acontecer realmente é uma pergunta difícil da gente conseguir responder agora, dado justamente a essa característica, né, de imprevisibilidade das decisões do Trump. Agora, a Colômbia é interessante, Elda, pelo seguinte: historicamente na América Latina, a Colômbia é um aliado dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que dentro, né, desse contexto ali de narcotráfico aqui na América Latina, a Colômbia é um dos focos da produção de várias drogas. Por isso mesmo, durante as décadas de 70, 80 e 90, a Colômbia e o governo da Colômbia estabeleceu uma parceria estratégica muito importante com os Estados Unidos para o combate ao tráfico de drogas aqui na América Latina, né? Só que, num passado recente, a Colômbia, né, ascende a um viés político mais de esquerda, né, sendo representado pelo Gustavo Petro, que é o atual presidente, e na medida em que o Gustavo Petro chega ao poder, esse alinhamento, né, quase que automático com os Estados Unidos, ele começa a se romper. Né? É claro que a gente não pode dizer que se rompeu completamente, mas os interesses dos Estados Unidos ali, eles começam a ficar um pouco complicados, né, de serem alcançados num contexto de uma Colômbia governada pelo Gustavo Petro. Recentemente, né, o Gustavo Petro, ele vem dando muitas entrevistas, né, ele vem colocando muito enfaticamente que o posicionamento do Trump, né, e não é mentira, é um posicionamento extremamente imperialista para a América Latina. Né, o que retoma, inclusive, né, uma releitura da doutrina Monroe. Né? Vale a gente lembrar aqui para os nossos telespectadores, essa doutrina foi uma política adotada pelos Estados Unidos no século passado, onde, à época, a Europa era percebida como uma ameaça para a influência dos Estados Unidos na região. Portanto, a doutrina Monroe, ela colocava justamente a América para os americanos, né? Onde os Estados Unidos iriam manter essa zona de influência. Hoje, o que o Gustavo Petro coloca é justamente isso. Olha, o Trump, ele faz uma releitura dessa doutrina e ele vem agindo de forma imperialista, né, à luz do que aconteceu na Venezuela e também como ele ameaça países como a Colômbia, o México, El Salvador. O México, é verdade. E ele mantém essas ameaças, porque são ameaças mesmo. Por exemplo, assim, ele não se aliou à Corina, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e que dedicou a ele, e que seria a hora dela assumir, se quisesse, uma mudança. Não, ele coloca a vice-presidente mesmo, porque é ele que está colocando, né? Coloca a vice-presidente, mas ele ameaça que se ela não fizer tudo direitinho, tipo criança, sabe? Se você não fizer tudo direitinho, você vai ficar de castigo. É basicamente isso, né? Ele impõe à Venezuela, né, uma situação onde os Estados Unidos vão controlar politicamente aquela região por pelo menos um ano, né? Ele colocou com essas palavras: nós vamos permanecer na Venezuela ali com o controle político por pelo menos um ano. Outro ponto: a Venezuela vai vender pelo menos 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos. E um terceiro e último ponto que, assim, eu acho que crava mesmo essa tônica imperialista. Esse recurso, esse dinheiro proveniente da venda do petróleo venezuelano vai ser revestido em compras pela Venezuela de produtos estadunidenses. Ou seja, é verdade, né? É verdade. É um atrelamento total. Ele vai costurando as coisas e deixando tudo no mesmo pacote na mão dele. Né? Exatamente. Na mão dele. É o pacote que vai ficar na mão dele, que ele controla. Mas o que me admira nele é essa facilidade com que ele recua das decisões que ele toma. No caso do Gustavo Petro, né? Um ameaça o outro, um xinga o outro. Bem bullying de escola, né? Aí, de repente, não, vamos conversar. É uma honra falar com você. Aí o presidente vai todo empolgado lá para aquela manifestação que estava programada e lê quase emocionado a mensagem de Trump. Sei lá, a gente fica tão confuso, a gente não sabe o que acontece no dia seguinte.
Exatamente, né? O Trump, ele bate e assopra. Isso. Né? Ele bate e assopra. E, assim, essa medida dele vem causando cada vez mais instabilidade regional. E talvez, né, seja exatamente esse o objetivo do governo dos Estados Unidos. Porque na medida em que você tem uma instabilidade regional, colocando os Estados Unidos como potência, né, qual que seria então ali a percepção? Que aquele país mais forte, aquela potência, vai ter condição de produzir alguma ingerência sobre essa instabilidade e tentar realmente, né, controlar à luz dos seus próprios interesses. É o imperialismo juntando com o narcisismo que dá uma situação muito complicada. O imperialismo é os Estados Unidos tentando manter o controle de tudo. E o narcisismo é do Trump, que ele quer se considerar o rei do mundo. Eu mando, eu posso, você obedece, porque senão eu vou te punir. Exatamente. Professor, olha, nosso tempo acabou, nós vamos ter que conversar mais a respeito disso, à medida que as coisas forem se desenrolando, a gente pode conversar outras vezes, porque é bom a gente ficar atento e principalmente entendendo o que está acontecendo. Porque é sério, a gente assiste os noticiários e fica super confuso. Gente, o que está acontecendo? Eu posso olhar para os Estados Unidos? Como é que faz? Mas olha, muito obrigado por todas essas informações, por trazer para a gente, assim, de forma mais leve, essas relações internacionais, que a gente não sabe exatamente como se desenrola, porque cada hora elas estão mudando, mas muito obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje. Um bom dia para você. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na sua presença e sigo à disposição para que a gente possa avançar aí com esse assunto. Muito obrigada. Bom dia para você também. Um bom dia. A gente vai acompanhando o desenrolar dessa confusão toda, vendo o que acontece, de que forma isso afeta a vida da gente e vamos procurando entender sempre, né? Tchau e até a próxima.